Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a criação de poemas, tá bom? E o que é o ritmo e o que é a rima, ok? Que são fatores necessários para a construção de um poema. Então vamos lá. O poema é uma obra literária que pertence ao gênero da poesia, tá bom? E cuja apresentação pode surgir em forma de versos, estrofes ou prosa, com a finalidade de manifestar os sentimentos, as emoções, as sensações e afins, tá bom? Geralmente, o poema vai se apresentar na forma de versos e estrofes, ok? Então o verso como se fossem não, os versos, as linhas, e as estrofes como se fossem os parágrafos, tá bom? Isso tudo com um ritmo e uma rima, tá bom? O ritmo vocês vão ver que é necessário, a rima nem sempre. Vamos lá. A prosa poética tem o caráter de poesia devido ao efeito emocional provocado pela linguagem. Então, tranquilo, certo? O poema sempre vai ser emocional, sempre vai apontar alguma coisa. O poema, pode-se dizer de uma forma bem grossa, ele vai ser até uma crítica, certo? De algo do cotidiano, então de um relacionamento acabado, de um mau cuidado da natureza, ok? O poema ele vai te fazer refletir e vai tocar no seu interior. Esse é o objetivo, tá bom? Bom, vamos entender o que é o ritmo. O ritmo poético não possui um período fixo, ou seja, ele pode ser assegurado por diferentes formas que podem ser combinadas de maneiras variadas, como número fixo de sílabas, distribuição das sílabas fortes e fracas, rima, encadeamento e paralelismo. Assim, quando a poesia é constituída de unidades rítmicas iguais, sua versificação, os seus versos, são regulares, mas quando são diferentes, então a versificação será irregular. Então, pessoal, o que a gente pode perceber aqui? Que o ritmo do poema, ele não segue um padrão, como é o caso das rimas. O ritmo, ele pode ter um número de sílabas ou outro, ele pode ter sílabas fortes e sílabas fracas em diferentes ordens, esse paralelismo, enfim. Tudo bem? Tranquilo? Então, quando essas unidades rítmicas são iguais, o poema é regular. Quando elas são diferentes, o poema é irregular. E o que a gente precisa saber é que o ritmo é dependente das rimas, tá bom? O ritmo ele vai ser dependente, porque as rimas vão dar essa construção do texto, vão apresentar esse número fixo de sílabas, essa distribuição, esse encadeamento e o paralelismo, tá bom? Bom, vamos lá então. A rima. A rima nada mais é do que um recurso estilístico, ou seja, vai dar uma fluidez no seu texto, certo? E vai facilitar a sua leitura. Então, na poesia, ela proporciona sonoridade, ritmo e musicalidade. A rima ela ocorre nos versos, ou seja, nas linhas do poema, não somente nas estrofes. Então, cada linha terá a sua rima. E designa a repetição de sons idênticos ou semelhantes no final dos vocábulos ou das sílabas poéticas. Os versos dos textos poéticos que não apresentarem rimas vão ser chamados de versos brancos, tá bom? Tipos de rima. Então vamos lá. Conforme a posição, pessoal. Então, conforme a posição, a rima ela pode ser interna ou ela pode ser externa, tá bom? Então, o que são essas rimas internas e essas rimas externas? Então, a rima interna, ela também vai ser chamada de rima interior, que ela vai ocorrer no meio dos versos. Então, por exemplo, no lago, um círculo vago. Tudo bem? Então ela correu no meio. O lago rimou com o vago que estava no final. Ok? A ritmo, olha gente, tô ficando maluca. A rima externa. Então vai ser assim. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Perceberam que somente no final, ok? Somente no final teve um ritmo dessas palavras, ok? Somente no final elas se encontraram. Então, ritmo interna,
é a rítima interior e a externa é a rítima final, tá bom? Bom, nós temos também a rima fonética e ela é definida como perfeita ou imperfeita. O que é a rima perfeita? Ela também pode ser chamada de rima consoante ou soante, tá bom? E ela vai ocorrer quando há uma total correspondência dos sons, ou seja, ela vai ser perfeita, tá bom? A rima imperfeita, ela também é chamada de assonante, ou rima vocálica ou rima toante. E ela ocorre quando a correspondência dos sons é apenas parcial nas vogais, ok? Então somente algumas vogais das palavras vão ter elas vão casar, perfeito? Então não vai ser um sentido total de rima, ok? Bom, outro tipo de rima é conforme a acentuação. Então temos a rima aguda, a grave ou esdrúxula. O que é a rima aguda? A rima aguda ela também é conhecida como rima masculina, tá bom? Porque ela ocorre em palavras monossílabas ou oxítonas, tá? Bom, a rima grave é conhecida como rima feminina. Aguda masculina, grave feminina. E ela ocorre nas palavras paroxítonas e são mais utilizadas, tá bom? As rimas graves são mais comuns, tá bom? E a rima esdrúxula ocorre nas palavras proparoxítonas, tá bom? Bom, por fim, temos as rimas com os tipos de rima determinada conforme seu valor, que é a rima pobre, rica ou preciosa. O que é a rima pobre? São palavras que apresentam a mesma classe gramatical. Então, por exemplo, uma rima vai combinar com um substantivo e um substantivo. A rima vai ser essa, substantivo, substantivo, verbo e verbo, adjetivo e adjetivo, tudo bem? A rima rica já são palavras que apresentam classes gramaticais distintas. Então, um substantivo vai casar com um adjetivo, tá bom? E a rima preciosa também são chamadas de rimas artificiais e raras. São rimas forjadas com palavras combinadas, que conferem terminações incomuns de sons raros. Vou ler um exemplinho aqui para vocês, tá bom? É uma trágica festa emocionante. A bacteriologia inventariante toma conta do corpo que apodrece. Atentem-se ao apodrece, tá bom? E até os membros da família engulham, vendo as larvas malignas que se embrulham no cadáver malsão fazendo um S. Perceberam? Apodrece fazendo um S. Então, é uma rima preciosa, porque é um som raro, ok? É difícil você encontrar. Somente a letra S rimou com apodrece, ok? Bom, pessoal, esses são os principais tipos de rimas, tá bom? Existem outros, mas basicamente o que vocês precisam saber para a criação de um poema é isso. O ritmo é dependente da rima, ok? Ele vai ser assegurado por diferentes formas, tá bom? E se não houver rima, será um verso branco. Terá um ritmo, mas será um ritmo branco, um ritmo neutro. Tudo bem? Pessoal, por hoje é isso. Qualquer dúvida, reassistam a aula, pesquisem na internet, façam poemas e bons estudos!